Queridos, em reverência à palavra do Todo-Poderoso, coloquem-se de pés comigo, por favor. Eu gostaria de ler um trecho da palavra de Deus. Ele é um pouco extenso, entretanto faz-se necessário para que compreendamos tudo aquilo que Deus tem para falar conosco, que nós leiamos toda a parábola, lá de Lucas capítulo 10, versículo 25, você vai abrir, e nós leremos do verso 25 ao verso 37. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão espera. Você ainda vai louvar muito. Texto bíblico de Lucas, capítulo 10, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Nós faremos uma leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E, respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Todos juntos. E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Deus, tua palavra foi lida, te pedimos que o Senhor fale conosco, tire todo empecilho, toda barreira, toda falta de atenção, e que nós possamos sair daqui compreendendo, Senhor, qual é o teu querer para as nossas vidas e qual é o teu chamado para conosco. Renova a nossa alma, aviva a nossa fé. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos na certeza de que Deus falará conosco. Irmãos, um determinado anônimo uma vez, ele disse a seguinte frase: os 2 maiores dias da vida de uma pessoa são o dia do seu nascimento e o dia em que ele descobre por que nasceu. Então, os 2 maiores dias
da vida de qualquer pessoa são o dia em que ela nasce e o dia em que ela descobre o porquê, qual o projeto, qual o propósito, para que ela nasceu. E é bem verdade que todos nós vivemos a nossa vida buscando este propósito. É bem verdade que todos nós vivemos a nossa vida perquirindo este alvo, indo em contra este alvo. Nós queremos alcançar qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Se eu perguntasse aqui, qual desses jovens seletos que aqui estão, que gostariam de saber qual é o ministério que Deus tem para a sua vida, que gostariam de saber qual é a chamada que Deus tem contigo, por certo, se não a totalidade deles levantariam a mão para poder dizer: eu quero saber qual é o ministério que Deus tem comigo. Aqueles que ainda não sabem estão à procura para saber qual é a chamada que Deus tem com ele. Entretanto, essas respostas, elas são muito claras, muito esclarecidas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, ela vai apresentar para a gente uma série de momentos e situações em que Deus, ele deixa bem claro para nós qual é o nosso propósito, para o que nós nascemos, por que viemos aqui, por que estamos aqui, o que te fez sair do seu lar para vir hoje aqui a esta igreja. Todos nós estamos aqui por um propósito. E quando eu olho para o texto de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 em diante, eu fico muito admirado com a maneira como Jesus vai responder a um doutor da lei. Porque, irmãos, nós conhecemos muito bem esse texto. E é bom pregar em texto conhecido, porque fica fácil de você falar as coisas e todo mundo te acompanhar. Então, nós conhecemos muito bem esse texto. Você já ouviu uma série de ministrações sobre esse texto. Entretanto, quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que vem na nossa mente é a mensagem do amor ao próximo. E Jesus está dizendo para o doutor da lei quem é o próximo. Jesus não está dizendo que o próximo é o próximo relacional, familiar, parentesco, consanguíneo. Não, Jesus está dizendo para o doutor da lei que o próximo é o próximo de oportunidade. Surgiu a oportunidade, ele é o teu próximo. É para ele que você tem que resolver, desenvolver, deferir o seu chamado. Então é com essa pessoa que aparece na oportunidade do dia a dia que você deve demonstrar o seu amor. E olha que Jesus, ele vai usar uma série de figuras que são figuras importantíssimas para nós. Jesus não está simplesmente dando uma lição sobre quem é o próximo. Jesus está ensinando para aquele doutor da lei todo o projeto de salvação da raça humana. Existe inserido dentro desse contexto que nós acabamos de ler, todo o projeto de salvação para a minha e para a sua vida. E para que nós possamos compreender isso de maneira clara, nós precisamos entender o que significa cada símbolo que Jesus vai usar nesta parábola. Jesus não seleciona coisas aqui alheias. Jesus não pega qualquer coisa e lança na sua parábola. Não, Jesus está selecionando muito bem as palavras. Jesus está selecionando muito bem as figuras. Jesus escolhe muito bem as cidades, os homens, as situações, para que ele possa deixar para nós uma das maiores mensagens que a Bíblia já trouxe para nós. Porque se tem textos na Bíblia que você tem que pegar um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, tem que ir lá em Gênesis, outro lá em Apocalipse, para você entender todo o plano, todo o projeto. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 10, versículo 25, a parábola do bom samaritano, nós vamos ver que nesse texto está inserido toda a completude, toda a mensagem do Evangelho na sua plenitude. Então, quando nós olhamos para esse texto, Jesus ele está querendo nos ensinar todo o projeto de salvação para a minha e para a sua vida. E de que maneira isso? Perceba que a primeira coisa que Jesus vai falar, ele vai dizer: e descia um homem. Repita comigo, um homem. Qual o nome dele? Não sei. Qual é a etnia dele? Não sei. Qual é a raça dele? Não sei. Qual é a religião dele? Não sei. E por que é que Jesus está usando
um homem de maneira indefinida, usando um grau máximo de generalização. Por quê? Porque Jesus está querendo deixar para a gente que este homem representa na parábola do semeador não apenas um indivíduo, mas representa toda a raça humana. Jesus está falando da humanidade, Jesus está falando do homem com um propósito geral, Jesus está falando de mim e de você, Jesus está falando de nós, Jesus está falando de Adão, Jesus está falando de todos os homens que existiram. Então perceba que o Senhor Jesus está usando a figura de um homem, descia um homem, e este homem, a Bíblia vai dizer, que descia de Jerusalém para Jericó. Perceba que Jesus ele vai usar as duas cidades que tem tudo a ver com o povo judeu. Por quê? Porque o seu povo que está ouvindo são judeus. Então a Bíblia vai dizer que Jesus usa que ele estava saindo de Jerusalém para Jericó. Então a Bíblia diz que Jerusalém, se você for lá em Salmos, no número 122, no verso 9, a Bíblia vai dizer que Jerusalém é o local onde estava a casa de Deus. Então isso me faz entender que Jesus está utilizando Jerusalém com o propósito de dizer que Jerusalém é o local da comunhão com Deus. Jerusalém é o local onde nós temos a palavra de Deus, porque senão, ora veja, lá em Miqueias, no capítulo 4, versículo 2, a Bíblia vai dizer que dele, de Jerusalém, sairá a lei do Senhor, e de Jerusalém sairá a palavra do Senhor. É de Jerusalém que está a comunhão, é em Jerusalém que está a palavra, é em Jerusalém que está a ordem, é em Jerusalém que o homem está em plena intimidade com Deus, é em Jerusalém que o homem sente a presença de Deus perto de si, é em Jerusalém onde há as maiores festas, é em Jerusalém onde Deus desce para visitar o seu povo. Jerusalém, local de comunhão. Só que este homem que representa a humanidade, deliberadamente, por vontade própria, decide sair de Jerusalém para ir para Jericó. Está aqui Jesus nos dando uma grande lição. Jesus vai usar Jericó, porque segundo o livro de Josué, no capítulo 6, versículo 26, a Bíblia vai dizer, e naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Perceba que Jericó então é o local de maldição. Na visão do judeu, ele entendia muito bem que Jesus não estava usando aquelas duas cidades por acaso. Jesus estava usando aquelas duas cidades porque elas representavam algo espiritual para o judeu. Jerusalém, local da comunhão, Jericó, local da maldição. Jerusalém, local onde tinha a bênção de Deus, mas em Jericó não tinha a bênção de Deus. E este homem decide sair da presença do Senhor de Jerusalém para ir em caminho de Jericó. A Bíblia vai dizer que este homem, ele está em uma descida. Perceba que a expressão que Jesus usa é: e descia um homem de Jerusalém para Jericó. A Bíblia está dizendo que ele estava numa descida. Esta descida não é apenas geográfica, senhores. Esta descida também é espiritual. O homem estava numa queda espiritual. O homem estava num declínio espiritual. O homem estava caindo, cada vez mais descendo. E a Bíblia vai dizer que este homem, enquanto está nesta caída, aparecem os ladrões. E quem são os ladrões? João capítulo 10, versículo 10, a Bíblia vai dizer: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão nesta parábola representa o próprio Satanás, que vem para aproveitar-se do momento em que o homem caiu. Porque quando foi que a humanidade caiu? No Éden, capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que o homem, por vontade própria, toma do fruto que Deus não deixou ele tomar. E a Bíblia diz que ele então
cai. Por isso que o subtítulo de lá do capítulo 3 de Gênesis está escrito: a queda do homem. O homem está em declínio, o homem por conta da desobediência está caindo, o homem está descendo, o homem está agora ficando distante de Deus, longe de Deus. E quando Satanás percebe que o homem está distante de Deus, ele se aproxima para roubar o que o homem tem, ele se aproxima para tomar o que o homem tem. Porque não pense, senhores, que Satanás vai entrar em Jerusalém, porque Jerusalém está cercada por muros. Oh, aleluia! Não pense, senhores, que Satanás vai entrar dentro da casa de Deus, porque esta casa está cercada por muros. Sabe quando é que ele pega o homem? Quando ele decide sair de Jerusalém para ir para Jericó. Oh, aleluia! Quando o homem decidiu sair de Jerusalém para ir para Jericó, o ladrão se aproxima. E a Bíblia vai dizer, eu acho lindo, irmão, as coisas, os detalhes que estão neste texto. A Bíblia vai dizer que este ladrão se aproxima, os ladrões e salteadores aproximam-se do homem e batem nesse homem, roubam este homem, deixam este homem desfigurado. Este homem perde a imagem que ele tinha antes de tanto apanhar. E agora a Bíblia vai usar uma expressão que só aparece em Lucas no capítulo 10. Essa expressão não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia. A Bíblia vai dizer assim: e deixaram meio morto, semi-morto. Deixaram este homem em coma. Ele estava caído no chão, roubado, ferido, em coma, desamparado. Ninguém ajudava. Isso está falando de nós, crentes. Isso está falando da minha e da sua condição no pecado. Porque em Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia vai dizer: porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aí você fala assim: mas Jonatas, eu nasci na igreja, nunca fui no mundo. Mas você carrega consigo o resultado do pecado de toda a raça humana. E por conta desse pecado original, nós estamos também nesta mesma situação, ou estávamos também nesta mesma situação que este homem na parábola. Estávamos desamparados, abatidos e meio mortos. Por isso que Paulo vai dizer, lá em Efésios capítulo 2, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E talvez, quando nós olhamos para esta figura que Jesus está deixando para a gente não consegue se identificar muito com isso. Mas é só você parar para pensar na sua impotência em resolver o problema do pecado. Na sua falta de condição de resolver isso. Não está em nós resolvermos isto. Por isso a necessidade de alguém vir. Por isso a necessidade de alguém passar pelo caminho para nos socorrer. E irmão, isso aqui é lindo demais. A Bíblia está dizendo assim: ele estava meio morto. Quem está meio morto não grita. Quem está meio morto não levanta a mão para pedir socorro. Oh, aleluia. Quem está meio morto não consegue encontrar socorro para ele em lugar nenhum. Ele está meio morto, lançado à beira do caminho, e ninguém passa para resolver o problema dele. Era assim comigo e com você. Era assim na minha vida, era assim na sua vida. Mas olha o que a Bíblia, ela continua a história. Jesus continua pregando. E enquanto Jesus está pregando, ele vai dizer assim: e descia também pelo mesmo caminho o sacerdote. Então perceba que para aquele homem havia uma proposta de solução. Havia uma possibilidade de socorro. Entretanto, quando o sacerdote passa, ele desvia o olhar. A Bíblia diz que ele vê, mas ele passa de largo. Irmão, quando a gente olha para esse texto e a gente vê aqui o
O sacerdote, ele não representa uma figura religiosa somente. O sacerdote e o levita representam duas épocas da história da raça humana. Dois períodos da história da raça humana. O primeiro período, que é o período sacerdotal, é o período que nós denominamos que vai desde Adão até Moisés, que é o período patriarcal, dos patriarcas. Desde Adão até Moisés. E Jonatas, quem é que divide isso? Não sou eu não. Quem divide a história nesses dois períodos é o próprio apóstolo Paulo. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 14, ele vai dividir a história da humanidade desde Adão até Moisés, período patriarcal. Isso está falando de uma época, porque sacerdote é aquele que oferece sacrifício. Está falando de uma época em que o patriarca era o responsável de oferecer sacrifício pela sua própria família. Esse período vem, esse período passa pela humanidade, esse período vem pela humanidade, só que não resolve o problema da humanidade que está caída. Não consegue pôr fim ao problema da humanidade que está morta. E aí a Bíblia diz que esse período vem e não resolve. A Bíblia diz que depois vem o levita, que descia também pelo caminho. E a Bíblia vai dizer que este levita, vendo, passa de largo. O levita está falando do período que vai desde Moisés a João Batista, que é o período da lei. Este período da lei é o período em que os homens vivem reconhecendo, conhecendo seu pecado, mas não tem a solução para ele. É o período que aponta o erro, mas não soluciona. Não é muito diferente de muitos crentes que nós temos nas nossas igrejas, não, irmão. Porque para apontar erro, o infeliz sabe, mas para ajudar ele não mete a mão. Para apontar erro na coordenação ele sabe, mas para meter a mão para solucionar ele não mete. É o período da lei. Esse período passa e não resolve o problema do homem. E aí, a Bíblia está dizendo que, versículo 34, versículo 31, a Bíblia está dizendo assim: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Descia o sacerdote. Versículo 32, de igual modo descia o levita. Então perceba que esses dois períodos não podem resolver o problema do homem, porque está na mesma condição que eles, descendo. Este período não pode resolver o problema da humanidade, senhores, porque está na mesma condição que a humanidade, descendo. E aí, a Bíblia vai dizer que não para por aí quem passa por ali. Isso é lindo demais, irmãos. A Bíblia vai dizer assim: e indo de viagem, um samaritano. Perceba que Jesus, na parábola, está tomando a figura do samaritano para si. E por que Jesus toma a figura do samaritano para si? Porque Jesus está querendo cumprir em si uma palavra dita por Deus no Antigo Testamento, que dizia que dos dois povos ele iria fazer um. E o samaritano é mistura de judeu com gentil. E aí em Efésios, lá no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 18, a Bíblia vai dizer assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já estáis perto, pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade
verdade, isto é, a da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ele pega os dois e faz um. Ele pega os dois povos e faz um. Ele toma a figura do samaritano e fala assim: agora a história vai mudar. O homem está à beira do caminho, semi-morto. E outro que eu acho interessante é que os ladrões só param de bater porque acham que acabou. Porque vê que ele está semi-morto. E quem está semi-morto apresenta os mesmos sintomas de quem está morto. Então eles param de bater e vão embora porque pensaram: acabei com o serviço. Para esse não tem mais jeito. Aí, olha, irmão, isso é super importante que você preste atenção em tudo que eu estou falando aqui, porque no final você vai entender por que eu estou dizendo tudo isso. A Bíblia está dizendo assim: e indo de viagem, um samaritano. Eu já disse o porquê que ele escolhe o samaritano, para juntar em um só corpo. E olha que Jesus está dizendo, indo de viagem, não descia. Por que não descia? Porque a figura aqui é de Jesus, irmão. E Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, ressuscitou sem pecado, subiu ao céu sem ter pecado, e ele nunca desceu. Nunca caiu, ele está de viagem. Escute para você entender toda a revelação de Deus hoje. Hoje eu quero que você entenda tudo. A Bíblia está dizendo que indo de viagem, quem vai de viagem não precisa parar para dar socorro. Quem vai de viagem segue o seu caminho. Só que ele viu a condição do homem que está no caminho. E a Bíblia vai dizer que quando ele vê, ele para a sua... Meu Deus. Eu vim aqui para te dizer que não importa como você entrou hoje aqui. O que eu vim aqui para te dizer é que ele parou na igreja de Campo Grande só para te atender. Eu vim aqui para te dizer que talvez você entrou aqui, Satanás falou, acabou a vida dele, acabou o ministério, acabou a chamada, não tem mais jeito, está semi-morto, mas ele vai parar a carruagem para te socorrer. A Bíblia diz que ele para, ele vê, e vê como todos os outros que passaram antes viram, só que ver somente não resolve. Ele vê, para, e a Bíblia vai dizer, aproxima-se. Movido de íntima compaixão, ele aproxima-se do homem ferido. Isso é Filipenses capítulo 2, irmãos. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou. E desceu à terra, tomando a forma de homem, e na forma de homem servo, e na forma de servo, ele foi até a morte, e na morte ele foi até a cruz. Aí a Bíblia diz, mas pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e que toda língua confesse que Ele é o Senhor. A Bíblia está dizendo que ele, o samaritano, aproxima-se, ele vem, porque Jesus veio, nasceu, habitou entre nós.
E aí a Bíblia está dizendo que este samaritano, ele aproxima-se do homem e vai prestar-lhe os primeiros socorros. A primeira coisa que o samaritano vai fazer é prestar os primeiros socorros. Perceba, irmão, que para eles, os ladrões, para os salteadores, não havia mais jeito. Mas quando Jesus chega perto, quando o samaritano chega perto, ele vê, ainda respira, o coração ainda está batendo, ainda tem vida nele, ainda tem solução para ele, ainda dá jeito para ele. Então, porque ele percebe que tem jeito, a Bíblia diz que ele começa a passar azeite nas feridas. O azeite é passado na ferida, depois ele derrama o vinho na ferida e ele começa a atar as feridas, para que ele pudesse então apanhá-lo e colocá-lo na sua cavalgadura. A Bíblia está dizendo que primeiro ele usa o azeite. Por quê? Porque azeite servia para amolecer a ferida, porque o homem estava duro, o homem estava fechado, o homem estava encrostado, o homem estava feito pedra, mas a Bíblia diz que o azeite desceu, o Espírito Santo desceu, e aquele que estava duro estava molinho agora, aquele que não orava está orando agora, aquele que não chorava está chorando agora, porque o azeite desceu e amoleceu a ferida. Deixa eu ver se tem azeite, deixa eu ver se tem crente que tem azeite, deixa eu ver se você veio com azeite. A Bíblia diz que depois de passar o azeite, ele então coloca o vinho, porque o vinho simboliza o sangue de Jesus de Nazaré. E o sangue é importante porque o sangue purifica de todo pecado. Oh, glória, aleluia. Eu vim aqui, irmão, como um profeta de Deus, para dizer para essa juventude que o sangue de Jesus não vai parar de jorrar enquanto todos os teus pecados não forem purificados. Você vai sair daqui hoje limpinho, você vai sair daqui alvo como a neve, você vai sair daqui hoje transbordante do sangue de Jesus, porque tem sangue para a tua vida. Só quem recebe o banho de sangue, levanta a mão para o céu e dê um glória a Deus gostoso nessa casa. Não para por aí, porque agora que o negócio fica bom. Parou, prestou os primeiros socorros, coloca na cavalgadura, olha só. Ele desce da sua cavalgadura para botar o homem. Coloca o homem, carrega o homem, leva o homem até uma hospedaria. Escute para você entender, porque aqui a gente precisa deixar bem definido para essa juventude uma mensagem que está sendo pregada por aí, uma coisa que estão falando por aí que não é bíblico. Então eu preciso que você dobre sua atenção para você entender. A hospedaria não representa outro lugar senão